fechar os olhos, adormecer e no meio da noite receber uma mensagem, um aviso, um sinal, um sonho que parece mais real do que qualquer lembrança do dia. Será que isso ainda acontece? Será que Deus ainda fala através de sonhos? Ou tudo não passa de imaginação? Quando olhamos para a Bíblia, a resposta é surpreendente. Deus sempre usou os sonhos como instrumento de revelação. E um dos maiores exemplos disso foi José, o filho de Jacó. Desde jovem, José sonhava com coisas grandiosas, mas seus sonhos não eram comuns. Eles carregavam simbolismos, mensagens e até profecias, seus irmãos se curvando diante dele, estrelas, sol e lua o reverenciando. E mais tarde, no Egito, ele não apenas teve sonhos reveladores, ele interpretou os sonhos de reis, prisioneiros e líderes. Tudo isso sem jamais consultar livros, oráculos ou magia, apenas ouvindo a voz de Deus em silêncio enquanto dormia. No mundo moderno, onde tudo é explicado pela lógica, os sonhos foram relegados ao acaso. Mas será que Deus parou de falar? Ou será que fomos nós que paramos de escutar? Quantas vezes um sonho estranho nos inquieta? Quantas vezes sentimos que aquilo que vimos enquanto dormíamos tinha peso, direção, propósito? E se os sonhos ainda forem mensagens divinas? E se Deus ainda estiver usando a linguagem simbólica da noite para nos alertar, confortar, preparar ou proteger? Será que temos dado atenção suficiente ao que acontece quando fechamos os olhos? Neste vídeo, vamos mergulhar na história de José e descobrir por que seus sonhos mudaram o curso de uma nação. Vamos entender o que a Bíblia revela sobre a linguagem dos sonhos e como Deus, ainda hoje, pode falar enquanto dormimos. Você está pronto para ouvir? José não foi o único a sonhar na Bíblia, mas foi um dos poucos a transformar seus sonhos em direção de vida. Ele não apenas recebeu mensagens enquanto dormia, ele viveu segundo elas. E por isso foi desprezado, vendido, acusado, esquecido, mas também exaltado, honrado e usado por Deus para salvar uma geração inteira. Tudo começou com um sonho, ou melhor, com a capacidade de entender que Deus ainda fala, mesmo quando os olhos estão fechados. Vivemos em um tempo que valoriza o visível, o imediato e o lógico, mas o mundo espiritual continua ativo. E os sonhos são, muitas vezes, pontes entre o natural e o sobrenatural. Deus ainda se comunica, Ele ainda envia sinais. E o problema não é que Ele tenha se calado, é que perdemos a sensibilidade para ouvir. Talvez você já tenha tido um sonho que mexeu com você. Algo tão simbólico, tão claro ou tão vívido que parecia uma cena revelada. Talvez você tenha ignorado, ou ficou confuso, ou simplesmente esqueceu. Mas e se aquilo era Deus tentando chamar sua atenção? E se Ele ainda quiser usar os sonhos para te alinhar com o propósito? Ao longo deste vídeo, vamos refletir sobre como Deus se manifesta através dos sonhos. Vamos estudar o exemplo de José e abrir nossos olhos, mesmo enquanto dormimos. Se você está assistindo agora, escreva nos comentários seu nome, cidade e país. Vamos ver até onde essa mensagem vai alcançar. Curta esse vídeo se você crê que Deus ainda fala com quem ouve. E inscreva-se no canal Contos da Sabedoria para continuar recebendo reflexões profundas da palavra. Agora, prepare seu coração, porque talvez Deus esteja prestes a falar com você quando ninguém mais estiver acordado. Desde o início das Escrituras, Deus se mostra como um comunicador. Ele fala com Adão no Éden, orienta Noé sobre a arca, chama Abraão para uma terra desconhecida. Mas há uma forma específica pela qual Deus se manifesta com frequência: os sonhos. Não como imagens soltas e sem sentido, mas como mensagens espirituais, como revelações celestiais embaladas pela escuridão da noite. Deus fala, e muitas vezes Ele escolhe falar enquanto dormimos. Sonhos não são meras criações do inconsciente. Na Bíblia, eles aparecem como instrumentos sagrados.
Foi num sonho que Deus alertou Abimeleque para não tocar em Sara. Foi em sonhos que Jacó viu a escada entre o céu e a terra. Foi através de um sonho que Salomão recebeu sabedoria. E no Novo Testamento, Deus orienta José, pai de Jesus, a fugir com Maria e o menino. Ou seja, os sonhos são uma linguagem divina. José, filho de Jacó, é um marco na história dos sonhos. Seus primeiros sonhos, ainda adolescente, já causaram conflito. Ele sonhou com feixes de trigo que se curvavam diante do dele. Depois, com o sol, a lua e estrelas se inclinando. Seus irmãos o odiaram por isso. Mas José não inventou nada. Ele apenas compartilhou o que viu. E o que viu viria a se cumprir anos depois. A Bíblia não descreve os sonhos de José como frutos da imaginação, mas como revelações. Eles antecipavam o destino, revelavam propósito e traziam direção. José acreditava nos sonhos não por serem agradáveis, mas por entender que Deus estava por trás deles. Mesmo quando o sonho o colocava em rota de rejeição, ele não duvidava de sua origem. O que impressiona em José é sua sensibilidade. Ele não apenas recebia sonhos, ele interpretava os dos outros. Na prisão, revela o sentido dos sonhos do copeiro e do padeiro. E anos depois, é chamado diante de Faraó para decifrar 2 sonhos que nenhum mago ou sábio conseguia explicar. José, sem usar fórmulas ou adivinhações, ora e recebe discernimento direto de Deus. Isso nos leva a um ponto importante. Deus não apenas envia sonhos, ele também concede sabedoria para interpretá-los. Sonhar sem discernimento pode gerar confusão, mas quando há oração, humildade e intimidade com o Espírito, os sonhos ganham clareza. José não usava seus dons para autopromoção. Ele dizia: "Não está em mim, Deus dará resposta favorável." Isso é temor. Isso é dependência. Ainda hoje Deus pode usar sonhos para nos alertar sobre perigos, confirmar decisões, revelar chamados ou consolar o coração. Mas isso exige atenção. O mundo moderno nos faz acordar correndo, checar notificações, esquecer o que sonhamos. Perdemos a sensibilidade, ignoramos o que pode ser um sussurro divino e muitas vezes deixamos passar mensagens que estavam ali, esperando ser ouvidas. Algumas pessoas têm sonhos repetitivos, outras sonham com símbolos intensos. Algumas acordam com forte emoção, como se tivessem vivido algo real. Em muitos casos, isso pode ser apenas atividade cerebral, mas às vezes não é. Às vezes é Deus, e a única forma de saber é buscar a Ele em oração, pedir discernimento, perguntar: "Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar?" José se tornou um canal de interpretação porque cultivava intimidade com Deus. Ele não separava a espiritualidade de rotina. Mesmo preso, mesmo esquecido, ele orava. Ele confiava. Ele escutava. Por isso, quando os sonhos apareciam, ele estava pronto. E por isso, Deus confiava a ele mensagens que mudariam o destino de reis e nações. Talvez hoje você ache que Deus está em silêncio. Mas e se Ele estiver falando enquanto você dorme? E se os sonhos que você tem ignorado forem convites para orar mais, buscar mais, ouvir mais? Deus ainda fala. Ele não mudou. E enquanto o mundo dorme, Ele pode estar sussurrando respostas que você tanto procura, no silêncio da madrugada. É fácil acreditar em sonhos quando eles são bonitos, quando anunciam glória, vitória, destaque. Mas o que fazer quando o sonho de Deus nos leva direto ao vale? Quando, em vez de promoção, recebemos rejeição? Foi exatamente isso que aconteceu com José. Deus lhe deu sonhos grandiosos. Mas logo depois, José foi traído pelos irmãos, jogado num poço e vendido como escravo. O que parecia promessa se transformou em dor. É nesse ponto que muitos desistem. Porque acham que se Deus sonhou algo, tudo deveria acontecer de forma linear, sem sofrimento.
Mas os sonhos de Deus não são mapas sem obstáculos. São destinos que nos exigem fé no processo. José passou anos sendo moldado no silêncio, longe da família, longe da honra, longe de qualquer sinal de que os sonhos estavam perto de se cumprir. O vale é o lugar onde o sonho é provado, onde Deus trabalha não apenas o caminho, mas o coração de quem carrega a promessa. José não foi direto ao trono. Antes, precisou ser servo. Precisou lidar com injustiça. Foi acusado falsamente pela esposa de Potifar. Foi esquecido na prisão mesmo depois de ajudar. Mas em nenhum momento desistiu. Ele carregava algo maior do que a dor. A certeza do que Deus havia dito. O vale nos mostra se confiamos mais na palavra de Deus ou nas circunstâncias. Porque os sonhos de Deus não morrem com o tempo. Eles amadurecem. Mas para isso, precisam passar pelo calor da espera, pela chuva da humilhação, pelo frio do silêncio. Foi no vale que José aprendeu liderança, domínio próprio, dependência e sabedoria. Ele saiu dali pronto para reinar, e não apenas para sonhar. Talvez você esteja hoje exatamente nesse vale. Você recebeu uma promessa, teve uma visão, sentiu que Deus te mostrou algo, mas a vida deu voltas. E você se pergunta, será que eu me enganei? Não. O vale não é o fim, é parte do caminho. O vale não é a negação do sonho, é o terreno onde o sonho cria raízes profundas. Os irmãos de José o odiaram por causa do seu sonho. Isso também é real. Nem todo mundo vai aplaudir o que Deus colocou em você. Alguns vão tentar matar o que você carrega, porque o brilho do seu chamado revela a escuridão que eles não querem enfrentar. Mas quem tem promessa de Deus não depende de aprovação humana. O mesmo poço que parecia o fim foi o início do cumprimento da palavra. O vale também revela os falsos apoios. José foi fiel a Potifar, mas foi traído. Foi leal ao copeiro, mas foi esquecido. Isso nos mostra que nem sempre o retorno virá de quem ajudamos, e que Deus permite a solidão para que entendamos, nossa fonte é Ele. José só se frustrou com os homens porque tinha expectativa neles. Depois, aprendeu a confiar somente em Deus. E foi na prisão que José se tornou intérprete de sonhos, não apenas dos seus, mas dos outros. Isso é profundo, porque o tempo de vale nos amadurece para que deixemos de olhar apenas para o que Deus nos prometeu e comecemos a ajudar outros a entenderem os sonhos dele também. O sofrimento não nos isola, ele nos capacita a servir com mais sensibilidade. Quando Faraó sonhou e ninguém conseguiu interpretar, foi de dentro do cárcere que José foi chamado. E ali, diante do homem mais poderoso da terra, ele reconheceu: não está em mim. Deus dará a interpretação. O vale não havia apagado sua fé, havia purificado sua humildade. Ele agora estava pronto para a promessa, porque já não queria o trono pela glória, mas pela missão. Se os seus sonhos hoje parecem distantes, respire fundo. Deus não te esqueceu. O vale não é castigo, é construção. Você pode estar em silêncio, mas o céu ainda está falando. E o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Os sonhos dele não morrem, eles amadurecem no vale. Desde o Gênesis até o Apocalipse, os sonhos aparecem como uma das formas mais misteriosas e poderosas de comunicação entre Deus e o ser humano. Não são apenas visões noturnas, são revelações simbólicas, códigos espirituais, chamadas para um despertar maior. A Bíblia não trata os sonhos como distrações. Ela os apresenta como ferramentas divinas para direção, correção, aviso e confirmação. Em Gênesis, Deus fala com Abraão durante um sono profundo, revelando o futuro de sua descendência. Em Números, o próprio Senhor afirma: se entre vocês há um profeta, a ele me revelo em visões, em sonhos
eu falo com ele. No livro de Daniel, os sonhos ocupam um papel central na revelação dos planos de Deus para os reinos da terra. E em Joel, está escrito que nos últimos dias, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Ou seja, Deus não abandonou os sonhos. Ele os prometeu como parte do avivamento. José, o filho de Jacó, sonhou com o futuro. Mas outro José, o marido de Maria, também foi orientado por sonhos. Foi através deles que o anjo avisou que Maria daria à luz o Salvador. E mais tarde, avisou para fugir com a criança para o Egito. Todos esses episódios mostram que, para quem tem sensibilidade espiritual, o sono pode ser uma sala de reunião com o céu. No entanto, a linguagem dos sonhos nem sempre é literal. Ela é cheia de metáforas, imagens simbólicas e enigmas. Por isso, é preciso discernimento. O mesmo Deus que envia o sonho também envia sabedoria para interpretá-lo. José, Daniel e até os magos do Oriente sabiam disso. Eles reconheciam que os sonhos não eram sobre eles, mas sobre o plano de Deus. A Bíblia também mostra que nem todo sonho vem de Deus. Em Eclesiastes, disse que os sonhos vêm da multidão de ocupações. Jeremias adverte contra os falsos profetas que usavam sonhos inventados para enganar o povo. Isso nos alerta. Ter um sonho não é suficiente. É preciso discernir a origem, o propósito e o conteúdo. Como então discernir um sonho espiritual? Primeiramente, um sonho que vem de Deus carrega paz, mesmo quando traz advertência. Ele carrega coerência com a palavra. Ele não contradiz o caráter de Deus. E, acima de tudo, ele nos leva à oração, à humildade e à busca pela vontade divina. Um sonho pode ser forte, mas se nos leva ao orgulho, não veio do céu. Sonhos espirituais também se repetem ou permanecem vivos na memória. Diferente dos sonhos comuns, que se apagam rapidamente, os sonhos de Deus deixam marcas, trazem urgência, trazem direção e muitas vezes só fazem sentido com o passar do tempo. Como o de José, no início foi incompreendido, mas anos depois revelou-se como palavra profética. Em contextos modernos, muitos cristãos negligenciam os sonhos, acham que tudo precisa ser racional. Mas a fé verdadeira reconhece que Deus se move também no invisível, no subjetivo, no simbólico. E quando Ele escolhe usar os sonhos, não é para nos entreter, é para nos alinhar com seu propósito. O problema não é que Deus parou de falar, é que a maioria dorme sem escutar. Por isso é importante cultivar sensibilidade espiritual. Orar antes de dormir. Pedir a Deus, se quiseres me falar esta noite, prepara meu coração. Ter um caderno ao lado da cama para registrar. Buscar discernimento através da palavra. E jamais usar os sonhos como única base para decisões, mas como uma das formas pelas quais Deus pode confirmar algo já dito. A Bíblia não terminou com o fim das páginas. O Espírito que inspirou os sonhos antigos continua ativo. Deus ainda fala. E a noite pode ser um tempo tão sagrado quanto o dia, se o coração estiver disposto a ouvir. Os sonhos não são superstição, são sussurros do céu. E quando levados a sério, podem nos colocar exatamente no centro da vontade de Deus. Se os sonhos ainda são usados por Deus, como podemos discernir quais vêm do céu e quais são apenas reflexos da nossa mente agitada? Essa é uma das perguntas mais importantes para os cristãos de hoje. Porque o problema não é apenas sonhar, é interpretar corretamente. Um sonho mal interpretado pode gerar confusão, medo ou decisões precipitadas. Por isso, discernimento espiritual é essencial. A primeira chave do discernimento é a intimidade com Deus. José, Daniel e outros homens usados para interpretar sonhos não tinham uma técnica, eles tinham um relacionamento. Eles buscavam a Deus em oração e reconheciam sua dependência total. Antes de interpretar os sonhos do faraó, José disse: "Não está em mim, Deus dará a resposta." O
O verdadeiro discernimento começa quando reconhecemos que não sabemos nada sem a direção divina. A segunda chave é o filtro da palavra de Deus. Nenhum sonho pode contradizer os princípios bíblicos. Se um sonho te afasta da verdade, da humildade, do amor, da santidade, não veio de Deus. Se te leva a agir de forma impulsiva, egoísta ou violenta, ele não é voz do Espírito. Deus é coerente. Ele nunca usará um sonho para ensinar algo que contrarie o que já revelou nas Escrituras. Terceira chave: confirmação. Muitos sonhos que vêm de Deus são confirmados por outras formas. Uma palavra na Bíblia, uma pregação, uma conversa, uma oração. Quando algo se repete, se encaixa com o que Deus já tem falado, pode ser um sinal de que o sonho tem origem celestial. É por isso que o sonho precisa ser levado à presença de Deus com humildade, para que ele confirme ou silencie. Outra dica prática: observe como o sonho te afeta. Sonhos de Deus geralmente trazem reverência, temor santo, inquietação positiva. Eles não geram pânico sem sentido, mas sim convicção. Às vezes, eles revelam um perigo, mas sempre apontam para um caminho. Às vezes, alertam, mas nunca deixam você em desespero. Deus não é autor de confusão. Ele é Pai. E até nos sonhos, seu amor pode ser percebido. Também é importante ter discernimento emocional. Existem sonhos causados por ansiedade, estresse, traumas ou até má alimentação. Nem tudo tem origem espiritual. E não devemos espiritualizar tudo. Mas também não devemos ignorar os sonhos que deixam marcas na alma. Se um sonho permanece, se ele volta, se ele parece vivo, talvez seja a hora de buscar resposta em Deus. Tenha uma vida de oração noturna. Antes de dormir, ore: Senhor, guarda minha mente. Se quiseres me falar, que eu tenha sensibilidade. E se não, que eu tenha paz. Muitos ignoram que o período do sono também é território espiritual. Enquanto descansamos, nossa mente pode ser campo de batalha ou lugar de revelação. Tudo depende de quem está no controle. Outra dica: anote. Tenha um caderno ou use o celular para registrar o que sonhou, mesmo que pareça sem sentido. Às vezes, só dias depois uma palavra, um texto ou uma situação fará aquele sonho fazer sentido. José talvez não tenha entendido o significado total de seus primeiros sonhos, mas ele os guardou. E quando chegou a hora, tudo se encaixou. Por fim, compartilhe com maturidade. Sonhos espirituais, quando mal compartilhados, podem gerar inveja, mal-entendidos ou incredulidade. José sofreu isso. Por isso, se Deus te der um sonho, ore antes de contar. Peça sabedoria para saber quando, com quem e como falar. Nem todo sonho é para o agora. Alguns são sementes e precisam amadurecer no segredo com Deus. Discernir sonhos é mais do que entender símbolos. É entender o coração de Deus. Ele fala de muitas formas, mas para ouvir, é preciso silêncio interior. Não basta dormir, é preciso descansar nele. Não basta sonhar, é preciso buscar a interpretação com humildade. Porque quando Deus fala em sonhos, Ele está convidando você a andar mais perto dele. Depois de anos de humilhação, prisão e espera silenciosa, o dia chegou. José foi tirado do cárcere e levado à presença do homem mais poderoso do mundo, Faraó. Não por influência, não por indicação, mas por causa de um dom que ninguém podia copiar, a capacidade de ouvir Deus, mesmo em silêncio. E naquele momento, tudo o que parecia esquecido se revelou como parte exata do plano de Deus. Ao interpretar os sonhos de Faraó, José não apenas revelou o futuro, ele apresentou soluções. Ele disse o que iria acontecer, mas também propôs o que deveria ser feito. E, por causa disso, foi colocado como governador de todo o Egito. O menino sonhador que foi vendido pelos irmãos agora se tornava responsável por alimentar uma nação inteira. O sonho havia se cumprido.
mas não como José imaginava. Muitas vezes, esperamos que os sonhos de Deus se cumpram de forma rápida, espetacular, exata. Mas o cumprimento quase nunca é como esperamos. Deus realiza sua promessa no tempo certo e do jeito dele. José não voltou para sua terra como um rei, mas se tornou voz de autoridade num lugar estranho, falando outra língua, entre pessoas que não conheciam seu passado, mas reconheceram sua sabedoria. O mais tocante é que, mesmo exaltado, José não se tornou vingativo. Quando seus irmãos apareceram para comprar comida, ele poderia tê-los punido, mas escolheu perdoar. Chorou, se revelou e disse uma das frases mais profundas da Bíblia: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para salvar muitas vidas." Isso mostra que o cumprimento do sonho não é só a realização, é a cura. Quando o sonho se cumpre, não é só para nossa glória, é para cumprir o propósito de Deus na terra. O sonho de José envolvia governo, mas também reconciliação. Envolvia poder, mas também redenção. E quando olhamos para trás, entendemos que cada parte da jornada, o poço, o palácio, a prisão, era um degrau até o destino. Se Deus te fez promessas, saiba disso. Ele não esqueceu. Mas talvez o tempo da espera esteja te preparando para algo maior do que imagina. José não teria condições de administrar uma nação se não tivesse aprendido a liderar em silêncio, a servir em dor, a interpretar sem aplausos. O cumprimento do sonho exige preparo, não apenas circunstancial, mas interior. Muitos perdem o que Deus quer entregar porque não suportam o processo. Querem o destino sem a disciplina, querem a honra sem o aperfeiçoamento. Mas Deus é Pai, e Ele não entrega autoridade para quem não passou pelo fogo da transformação. José chegou pronto, humilde, fiel, consciente de que tudo vinha de Deus, não de mérito pessoal. O cumprimento do sonho não é o fim da história, é o início de uma nova missão. José agora precisava administrar, manter, proteger. Ele não se aposentou na promessa, ele floresceu dentro dela. E isso é uma lição. Os sonhos de Deus não são finais felizes. São inícios de realidades que vão abençoar outros. Talvez hoje você esteja vendo sinais de que aquilo que Deus te mostrou está começando a acontecer. Talvez portas estejam se abrindo, pessoas estejam reaparecendo, propostas estejam surgindo, corações estejam se curando. Quando isso acontecer, lembre-se, não foi sorte, não foi acaso, foi Deus. E a melhor resposta ao cumprimento de um sonho é gratidão, fidelidade e serviço. José chegou ao trono com os pés sujos do deserto, mas com o coração limpo diante de Deus. Ele não apenas realizou um sonho, ele se tornou um instrumento do céu. E essa é a verdadeira vitória. Não alcançar um lugar, mas cumprir um propósito. Quando os sonhos de Deus se cumprem, o céu toca a terra e vidas são transformadas. Os sonhos de Deus não são apenas imagens bonitas na mente de quem dorme. São sinais, direções, alertas e convites. Ao olhar para a história de José, entendemos que sonhar com Deus é muito mais do que imaginar. É carregar uma semente celestial dentro de si, que precisa ser regada com fé, paciência e obediência. Se você tem sonhado, se alguma imagem tem voltado à sua memória, se Deus tem falado em silêncio durante a noite, não ignore. Ore, escreva, pergunte, espere. Discernir o que vem de Deus é o primeiro passo para viver o que Ele tem reservado. E se você está no vale, lembre-se, o sonho não acabou. Ele está em processo, porque quando Deus sonha com você, Ele mesmo prepara o caminho. Comente aqui: Senhor, me ensina a ouvir até dormindo. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que também tem sonhado e inscreva-se no canal Contos da Sabedoria. Porque quando você dorme, o céu pode estar acordado, sussurrando coisas que mudarão sua história para sempre.